Ora, então, boa tarde, António Cerzedelo. Cá estamos nós em mais uma das nossas iniciativas, no caso, e cá vamos nós iniciar um debate, uma conversa, sobretudo, à volta das eleições presidenciais nos Estados Unidos da América, conforme combinado. Nós temos 4 candidatos, curiosamente, não são 2, são 4 candidatos. Um candidato que é do Partido Democrata, o Biden, um candidato que é do Partido Republicano, o famoso Trump, e depois um candidato do Partido Libertariano, que nunca percebi lá muito bem se são libertários de direita ou de esquerda ou se misturam tudo, e um candidato do Partido dos Verdes, que normalmente é um candidato, são ambos os dois candidatos que não chegam a ter 5% dos votos. Em qualquer circunstância, esta situação dos 4 candidatos, dado que o voto no colégio eleitoral está demasiado equilibrado, não propriamente nas sondagens populares. Nas sondagens populares, o Joe Biden tem à volta de 10%, entre 7% a 10% de votos a mais do que Trump. Mas no colégio eleitoral a situação não é tão vantajosa assim. E, em qualquer circunstância, temos que acrescentar a tudo isto todo o cenário envolvente do ativismo direitista do Sr. Trump, que é capaz de dizer hoje uma coisa, amanhã outra e depois de amanhã o seu contrário. Nesta perspectiva vai ser um período tenso, daqui até janeiro, no momento em que saberemos quem ganhou as presidenciais, e com fortes implicações no contexto internacional, porque estamos a falar, obviamente, da maior potência do mundo e provavelmente durante algum tempo ainda a maior potência do mundo, mesmo que do ponto de vista da concorrencialidade já temos de novo bem presentes no sistema geopolítico internacional, quer a República Popular da China, quer a Rússia, quer agora a União Europeia, que ainda se encontra muito fragilizada porque não tem uma política externa comum, o que é absolutamente surreal, né? E vemos isso acontecer, por exemplo, com conflitos surdos, mas evidentes, por exemplo, em África, entre Portugal e a França, no caso, ou também com Portugal e o Reino Unido, que agora já não é da União Europeia, mas que está neste contexto da Europa. E, obviamente, os conflitos inerentes à busca do poder entre a China, a Rússia, os Estados Unidos e a União Europeia globalmente. Estes conflitos são muito, felizmente, muito comerciais, cada vez menos militares, mas ainda há conflitos militares, ainda há conflitos de outro tipo de circunstância que tem a ver com a teoria do golpe de Estado, sempre permanente, um bocado a Trotsky, agora a brincar, que existe ali nas zonas da CIA e dos Estados Unidos da América, que acham porque a América Latina, por exemplo, é o seu quintal e que ninguém pode mexer naquele quintal, e estamos a ver golpes sucessivos nos vários países da América Latina, o que deixa esta instabilidade a crescer significativamente. Bem, agora gostaria de ouvir a tua opinião, para depois avançarmos em relação à questão das presenciais. Meu caro Cerzedelo, o que me tens a dizer sobre esta guerra eleitoral entre Biden e, obviamente, o Sr. Trump? Ora bem, tu enunciaste já uma série de problemas, que são realmente os problemas gerais que condicionam toda esta situação, mas o Trump é um homem que é inesperado e que tanto diz isto como o seu contrário, embora ele tenha uma linha reta relativamente aos seus objetivos. Mas no meio dessa linha reta ele vai zigue-zagueando ao sabor dos gostos do eleitorado ou ao sabor dos acontecimentos para agradar ao eleitorado, sendo que hoje para agradar diz isso e amanhã para agradar diz exatamente o seu contrário, mas o que lhe interessa é manter o eleitorado seguro. E ele começou com um slogan muito importante, que caiu bem
sobretudo na classe trabalhadora americana. Make America Great Again. Repara, não é o Make America Great, é again, outra vez. Isso faz parte do pressuposto que a América estava a ser great e que com ele passa a ser de novo great. Não é? Portanto, com quem é que ela estava a deixar de ser great? Ela estava a deixar de ser great com os democratas. Os democratas deixaram de fazer a América great. Com ele, agora republicano, porque ele antes já se tinha candidatado por um outro partido, que não me estou a lembrar aqui o nome, mas ele desistiu antes de chegar às urnas. E porque viu que não vencia. E depois, quando se apresentou perante o Partido Republicano, conseguiu ganhar todas os campeonatos que até ser coroado, no fim, como o candidato republicano. E, nesse sentido, ele conseguiu unir o Partido Republicano, que até tinha algumas, digamos, algumas reivindicações que poderemos considerar democráticas, de direita, mas hoje o Partido Republicano é muito pouco democrático e é demasiado de direita. Sem dúvida. Ora bem, o Trump... logo no dia seguinte, bem, eu vou exagerar, não é no dia seguinte, mas um mês depois de ter sido eleito, já estava a tentar recandidatar-se. E logo nessa altura fez um comitê eleitoral que se transformou num comitê de reeleição que em 2018 já tinha coletado 67 milhões de dólares para a campanha. Isto é há 4 anos. Tinha ele nessa altura 70 anos, hoje tem 74 e já nessa altura e hoje é o mais velho presidente da República americano. Não quer dizer que outros não tenham ficado mais velhos, mas já foi sendo presidentes. Ele agora ainda é como candidato, não é? Bom, agora, qual é o que é as bases da sua candidatura? Ele fez uma candidatura para criticar o atual modelo económico e social dos Estados Unidos. Foi a sua primeira aposta. E aí caiu numa certa graça junto de quem a gente menos esperava, gente da classe trabalhadora. Digamos que os intelectuais não lhe deram muitas abébias, aliás, os que lhe deram foram os de direita ou de extrema-direita, mas a classe operária deu-lhe voz e deu-lhe apoio. E ele apareceu com algumas reivindicações muito estranhas. Promete rever os acordos com a NAFTA, por exemplo, a parceria Transpacífico, pôr barreiras aduaneiras às negociações com a China, criar um muro de Berlim, agora não em Berlim, mas com o México, e acabou imediatamente com o Obamacare, que era, digamos, uma veleidade democrática de um Serviço Nacional de Saúde, mas estava muito distante disso. E estas medidas com que ele entra ganham o apoio da população. Isso é que é estranho. Embora tivessem prejudicado alguns milhões de pessoas. No caso do Obamacare, eu não estou seguro, são mais de 20 milhões de pessoas, mas num país como os Estados Unidos, que tem muitos milhões, é 5% ou 10% da população. Estas são as mais importantes. Ele vence no comitê em que os Estados mais poderosos têm mais votos que os menos poderosos. Não é, mas porque, em termos democráticos, ele foi o presidente que perdeu com mais número de votos. Ele teve menos de 2 milhões e 500 mil, que teve a sua contraditória, a senhora Hillary. Mas em termos de contagem dos senadores que eram decisivos, ele teve mais de 70 votos do que a Hillary, embora ela tivesse ganho por mais de 2,5 milhões de votos. Isto é o que se me oferece,
dizer, sendo que ele teve contra si vários jornais que hoje continuam, o Washington Post, o USA Today, a revista The Atlantic, e agora ontem ou anteontem o New York Times também disse que estava contra ele. Mas a gente tem que pensar uma coisa, estes jornais é importante que estão contra ele, mas são jornais lidos pela burguesia. São jornais lidos por gente culta, não são jornais lidos pelo povo. E esses lidos pelo povo estão mais com ele do que estes. Na verdade, o problema que existe é que a maior parte, na minha opinião, na maior parte dos Estados Unidos da América, o peso das igrejas evangélicas é ainda mais significativo do que no Brasil, e a maior parte das igrejas evangélicas, não todas, felizmente, mas a larga maioria das igrejas evangélicas são claramente de extrema-direita. E sendo de extrema-direita conseguem influenciar o eleitorado pobre e o eleitorado menos culto dos Estados Unidos da América, e convém explicar que o nível de qualificação escolar e profissional nos Estados Unidos da América é baixíssimo comparado com a Europa, no caso, e nessa circunstância essa tendência para o poder religioso dominar o contexto político não é tão explícito quanto no Brasil, mas é muito significativo. Por outro lado, não é por acaso que o Sr. Trump vai buscar, perante a morte infeliz da juíza do Supremo, Ruth Ginsburg, vai buscar uma senhora, atenção, uma senhora, mas vai buscar uma senhora da ala ultradireita da Igreja Católica Americana, a senhora Amy Coney Barrett, que tem um passado complicado do ponto de vista do seu posicionamento ideológico e da utilização do seu estatuto de juíza em favor do posicionamento ideológico direitista que tem, mas que tem também, sejamos sérios, alguma componente de solidariedade cristã na sua prática cotidiana. Essa realidade leva a que não seja assim tão firme o posicionamento da senhora Amy Coney Barrett, mas, atenção, o que o Trump pretende, ao impor a substituição imediata da juíza que morreu, Ruth Ginsburg, pela Amy Coney Barrett, é criar as condições para ser necessário, para, se necessário, fazer um golpe administrativo, né, um golpe de Estado administrativo, e provocar a continuidade do seu estatuto enquanto Presidente da República, pelo menos durante mais algum tempo, ou até, no caso, provocar novas eleições e levar à vitória pelo desgaste do eleitorado. Essa realidade é uma realidade que ele tem sido muito veemente, né? Ele sempre disse e continua a dizer que vai contestar os resultados eleitorais, tem um argumento que é os cidadãos que estão a votar por correspondência, é esse argumento que ele tem usado ultimamente para defender a necessidade de haver um golpe de Estado administrativo e para defender a necessidade da substituição imediata da juíza Ruth Ginsburg. Na verdade, essa circunstância também passa por aquela outra realidade que tu levantaste, que tem a ver com o posicionamento de Estado a Estado. Nos Estados Unidos da América, o que existe é uma votação indireta. Os cidadãos votam num corpo eleitoral e esse corpo eleitoral é que vota nos candidatos presentes a Presidente da República. Sendo certo que nem sempre acontece, mas acontece um número significativo de vezes, o cidadão que é eleito para decidir a eleição poder mudar de voto em relação àquele que foi o voto do eleitor. E isso já gerou algumas complicações institucionais, mas se o cidadão decidir mudar o voto em relação ao voto de quem o elegeu, o máximo que acontece é ter uma multa, que, como é evidente, o partido que ganha vai resolver, obviamente, o problema. Esta circunstância leva a que, por exemplo, neste momento, se há 7 a 10% de votos a mais no Biden em relação ao Sr. Trump, a verdade é que nos 6 estados mais críticos, aquilo que eles chamam os swing states, aqueles estados que balanceiam todas as eleições, portanto não são firmes em relação à sua tradição eleitoral,
concretamente Arizona, Carolina do Norte, a Flórida, Michigan, Pensilvânia e Wisconsin, neste momento, em dois desses estados, o Biden e o Trump aparecem empatados, e nos outros 4 a diferença é muito pouco significativa entre os dois, sendo que em todos estes 6 estados, o Biden aparece à frente do Trump, no caso. Como é sabido, né, são necessários 270 delegados a favor de um candidato para que ele ganhe as eleições, num colégio eleitoral de 538 delegados, e, portanto, isto é um caos, e um caos dentro de uma sopa muito complicada, porque a sopa complicada gerada pelo Sr. Trump nas suas relações internacionais, e até por uma clara tentativa de constituição de uma espécie de capitalismo de Estado nos Estados Unidos da América, que levou, por exemplo, este senhor embaixador americano a aparecer aqui em Lisboa a pôr em causa o direito do Estado português escolher entre as várias grandes transnacionais qual é aquela que vai gerir o G5, no caso, e nessa circunstância estamos também a criar um mundo novo, é um mundo estranho se o Trump ganhar as eleições, porque o capitalismo de Estado foi salazarento, o capitalismo de Estado foi comunista, na URSS, o capitalismo de Estado está mitigado na República Popular da China, mas ainda existe, como é evidente, mas agora parece que a economia de mercado desaparece, a livre concorrência deixa de existir com o Sr. Trump. E essa realidade é uma realidade, como tu explicaste, que de certa forma satisfaz os interesses imediatos de uma camada pobre, dos operários, e não só, da camada pobre americana, que vive bastante mal, muito pior do que qualquer operário português ou até da Grécia, ou, enfim, nem pensar na Alemanha, no caso. Essa circunstância torna isto tudo muito quente. Não achas? Sim, eu estou de acordo com o que tu disseste, mas na verdade o que está a fazer tremer a sua campanha são duas coisas. Uma que é o número de mortes que está a haver pela forma como ele tem gerido o coronavírus, que ele diz à boca cheia e publicamente que ele é o grande herói desta vitória que tem sido morrer tão pouca gente nos Estados Unidos. E ele acha que morreram, mas que morreram muito poucos, se não fosse ele tinha morrido muito mais. E a segunda questão que o está a pôr em causa é a questão racial. A questão racial que existe nos Estados Unidos desde há anos, há dezenas de anos, de repente tomou uma luminosidade que não era expectável. E isso está também a moer a sua campanha. Veremos se depois, no fim, isso é uma chave para a vitória ou uma chave para a derrota, direi assim. Nem no clima internacional ele quer acabar com... Atenção. Cerzelo, saíste da rede? Desculpa. Agora não te apanho. Agora outra vez. Bom, mas estás-me a ouvir? Estou a ouvir perfeitamente. Pronto, Estás-me a ver? Estás no ar. Estás-me a ver? E estou-te a ver parado. Quer dizer, está em fotografia, mas então, estás a falar e estás no ar. Tenho que mexer aqui para tu me veres a mexer. Mas não te preocupes, continua, pá, não te preocupes. Agora já está, tudo bem. Já estou a ser visto. Já. Pronto. Dizia eu que... Atenção que agora apareces para... agora já está outra vez bem. Tudo bem. Pode continuar. A questão racial surge com muita força em termos de igualdade. Ou seja, já há uma camada da população americana que já não alinha com aquela herança
dinástica, quase diria, que vinha desde o tempo da escravatura e que justificava a menoridade dos africanos ou dos negros. Uhum. Também por uma razão, porque hoje nos Estados Unidos encontram-se já negros em todos os estratos sociais e com poder, poder político, poder religioso e poder económico e poder científico. Sem E dúvida. isso veio mostrar que, afinal, eles não eram inferiores aos brancos, estão capazes de lutar. Só que, apesar de tudo, eles ainda são minoritários em população nos Estados Unidos. Eles próprios, mesmo se votassem todos, não, se calhar não era suficiente para eleger seja quem for, se não tiver o apoio da classe branca, vou dizer assim, da Sim, classe senhor. branca. Que a classe branca está mal habituada. Está habituada a um colonialismo interno que não parece colonialismo, mas é. Eles vivem nos piores bairros, têm o pior tratamento de saúde, têm os piores ordenados, têm o pior desemprego, etc. E, portanto, vivem numa subcivilização, muito embora haja alguns que vivem realmente com o mesmo estatuto e com as mesmas melhorias que o europeu de classe média vive, não é? É importante também dizer que ele tem alguns marcos políticos internacionais que vão influenciar o mundo, e é talvez isso que nos assusta. Por exemplo, a sua campanha contra o aquecimento global, que importa exclusivamente por razões capitalistas. Ele não Claro. se importa do que vem acontecer daqui a 10 anos ou 20. Importa que hoje, não ligando a isso, podem enriquecer algumas dezenas ou centenas de milionários. Isso é uma questão preocupante. Também não lhe importa que haja guerras maiores ou menores entre Estados, conquanto que a América não tenha que deslocar para lá homens e dinheiro. Daí ele estar a tentar resolver as questões no Oriente, por exemplo, naquele país em que tanto se envolveu o Iraque, por exemplo, e que já se está a retirar de lá as tropas, não é? Está a tentar resolver o problema palestiniano para ver se acalma aquilo da pior maneira, mas ele pensa que está a resolver bem, porque só porque em Israel, na verdade, neste momento, o governo que lá está, não é propriamente um governo democrático e, pelo contrário, com o agravamento da crise, está-se a transformar cada vez num governo fascista. Sendo É de que facto muito estranho e é lamentável que nós estejamos a ver Israel, que teve tradições progressistas, no caso concreto, a se transformar-se cada vez mais num Estado de cariz totalitário e fascista e a criar uma circunstância de crescente tensão militar naquela zona do mundo. Isso é de facto lamentável, na minha opinião, e digo isto com tristeza porque a minha raiz passa também uma boa parte por ser judeu, na linha dos meus pais e dos meus avós, e portanto tenho muita pena que esteja a viver um tempo tão triste num Estado como o Estado israelita. Não sou daqueles que se opõem à existência do Estado israelita, bem pelo contrário, mas também não posso ser daqueles, nunca fui, que quer travar o surgimento de um Estado palestino que merece tanto quanto o Estado israelita existir. É um problema antigo, tem a ver com as 12 tribos judaicas, no caso, e tem a ver com o conflito tradicional naquela zona, lamentavelmente, e não poucas vezes esta problemática vinda de fora gera circunstâncias complicadas e, no caso, está com Trump a gerar ali um conflito bastante significativo, como aliás se viu no conflito, no assassinato do general da segurança iraniana, etc. Na verdade, o drama da história é o seguinte: se o Trump ganha esta segunda presença presidencial, ele vai sentir-se com força suficiente para tomar posições e tomar decisões que até agora não teve a coragem de tomar. E essa circunstância é particularmente complexa para todos nós. É uma pena que não haja o direito de voto dos cidadãos do resto do mundo na maior potência do mundo,
já que ela tem uma forte tendência para se determinar nos restantes países, como vimos agora recentemente com esta brincadeira desse embaixador americano, que merecia ser posto a andar por má criação, sobretudo por indecência e mau comportamento, mais do que por razões ideológicas, porque, quer dizer, aquilo que está aqui em causa é que as pessoas também têm que ser um bocado bem educadas e civilizadas no relacionamento com os outros, e este embaixador foi tudo menos bem educado, tudo menos civilizado. Ele veio cá falar. É na linha, aliás, do Trump. O Trump vai gerar essa cultura, infelizmente. Diz. Ele veio cá falar como se Portugal fosse uma colónia americana. Precisamente, uma vergonha. Como antigamente se falavam às colónias. Era assim. Sem dúvida. Ele veio cá falar como não falaria para um Estado americano. Se ele estivesse em Michigan, não faria desta forma, no caso. Ou se ele estivesse na Flórida, também não faria desta forma. Isto é um escândalo e, aliás, convém aqui cumprimentar o deputado que ainda hoje levantou uma questão muito importante e que convém que quer o Primeiro-Ministro, quer o Presidente da República esclareçam se é verdade ou não as declarações do embaixador no Expresso sobre a existência de reuniões clandestinas à volta da modelização daquilo que será o concurso para as grandes redes transnacionais e o G5, etc. Se isso é verdade, é um escândalo e é um escândalo que exige, na nossa opinião, que o Estado português se assuma com clareza e defina com clareza que não tem nada a ver com essas batotas nos concursos à Trump. Na verdade, o que conta é, neste momento, hoje à noite, vai haver um grande debate à volta das eleições entre o Biden e o Trump. No caso, vai ser o grande debate do ano, na circunstância, e será por aí também, dado que a tendência de voto é uma tendência que está muito par a par, passa por aí talvez algumas alterações no comportamento do eleitorado americano perante a realidade de dois cidadãos que são muito próximos um do outro. Eu, no caso, se fosse americano, teria estado a acompanhar, sem dúvida nenhuma, o Bernie Sanders em vez de estar o Biden. Mas até o próprio Bernie Sanders já apoiou eu acho que o Biden devia ser a senhora de saias que o acompanha como vice-presidente. Ela é que devia ser a Biden. Por um lado. Estou de acordo. Por outro lado, o Trump é muito truculento e o outro é um homem calmo e não tem a truculência para lhe responder no mesmo pé, ou seja, de má criação, ou seja, de espavento. E aí ele perde. Porque o outro é capaz até de dizer, mandá-lo calar, cale-se, você só está a dizer asneiras. E ele ficar-se com essa, em vez de lhe responder asneiras, diz você, e quem tem que se calar era você. Ele é capaz de ficar silenciosa e respeitosamente calado. E continuar a sua resposta como se nada tivesse acontecido. Mas isso não convence o eleitorado truculento que tem. Claro. Na verdade, também convém já agora referir que o Trump é um cidadão que vem da elite americana, já do seu pai, é um truculento porque, de facto, a arrogância cultural da elite americana passa por aí, e o Biden, no caso concreto, é um cidadão que vem das camadas populares, que desenvolveu o seu percurso com o seu próprio esforço, com a sua capacidade intelectual e profissional, e merece, por isso, também alguma consideração. Já estamos em cima da meia hora. Mas era preciso falar aqui de duas ou três coisas que podem repetir-se este ano. É a interferência russa, de novo, que da última vez apareceu, provou-se, mas foi abafada, e a questão de ele estar a querer controlar para o futuro o Supremo Tribunal, esta senhora, que é relativamente jovem, uma mulher de 50 anos, ora, eles só saem por morte, se ela viver até aos 80 anos, os americanos vão ter 30 anos, aquela senhora católica, apostólica, romana, provavelmente da Opus Dei americana. Por outro lado, será também importante dizer que ele foi amplamente acusado de ser sexista. E várias mulheres apareceram a dizer da forma como elas atacava brutalmente
quando se apanhava sozinho com elas ou sem isso. Mas não foi isso que estas três referências que eu fiz agora, finais, que não lhe são favoráveis, o eleitorado faz disto tábua rasa. Porque também é um eleitorado de classe operária machista que tem esses mesmos comportamentos que ele. Não, sem dúvida. O problema aí é um problema de saber, no caso, quem vai conseguir controlar o colégio eleitoral e dentro dessa circunstância convém também, de qualquer forma, perceber que o colégio eleitoral é composto por pessoas com uma formação mais significativa que a base social que vota no Trump. Vamos ver o que é que... Sim, mas também é preciso saber se lá estão muitos homens ou muitas mulheres. Porque os muitos homens que lá estão têm comportamentos machistas. Os republicanos têm esses comportamentos. Revêem-se, podem não ter essa força de ataque contra as mulheres, não têm atrás deles os milhões de dólares que ele tem, que deslumbram, mas também têm essa cabeça machista. Ok, pá, estamos mesmo com problemas técnicos. A tua última intervenção perde-se um bocado com um som que está estranho. De qualquer forma, portanto, vamos encerrar aqui assim esta nossa conversa. Muito obrigado, António Cerzedelo, por mais este debate e veremos em janeiro, de facto, quem vai ser o Presidente da República da maior potência do mundo. Boa tarde e obrigado. Um grande abraço, Cerzedelo.